Bispo Macedo, para mim, era um charlatão. As pessoas estavam caindo num golpe. Eu não gostava dele, eu tinha raiva dele. Somos criticados. Era mala de dinheiros. Nunca fomos bem vistos. Eu não entro nesta igreja. Onde chegamos, fomos rejeitados. Ao todo, já são 17 integrantes da Universal expulsos em ações de perseguição religiosa. Mal compreendidos. A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. Difamados. Denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas foi destaque em centenas de jornais. A Igreja Universal é alvo de ataques de... Mas por que somos tão odiados? Qual o mal que fazemos à sociedade? Coreto do Meyer, Rio de Janeiro, 1977. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que a gente vinha de fusquinha, com caixa de som. Era tudo difícil, muito difícil. Há 46 anos, temos obedecido ao ensinamento que recebemos de Jesus. Aqueles que estão nus, estamos lá para vesti-los. A gente pensa assim, nossa, a gente está abandonada pela família, abandonada por todos e por tudo, pela sociedade, e que ninguém está olhando pela gente. Mas aí quando vocês chegam com uma doação dessa, do cobertor, de alimento, e o mais importante, o espiritual, né, que é a oração, uma palavra, isso faz toda a diferença. Aos que têm fome, nunca desamparamos. E olha, tem uma notícia que eu queria dar para todo mundo. Nossa meta era alcançar 62 toneladas, mas a gente já passou de 100 toneladas. A gente aqui do Morro foi ajudado pela igreja. Não teve prefeitura, não teve vereador, teve a igreja. E todo mundo aqui da rua falou isso. E muita gente comeu porque vocês deram. O que nos importa nesse momento é receber essas cestas aqui das mãos de vocês e repassar para o nosso povo daqui com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma intenção, que é a de matar um pouquinho a fome de cada um. Então, parabéns, a gente agradece a parceria. Nós fomos super, hiper bem tratados. Aos sedentos, demos de beber. Me lembro de uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu viajei para o Quênia, na Vila dos Marçais. A gente chega em Quênia, Nairobi, e viaja 3 horas e meia para chegar nessa vila. A seca era muito grande, os animais estavam morrendo, as crianças estavam morrendo, não tinha água. A Igreja Universal chegou num lugar esquecido por tudo e por todos. E hoje nós temos lá 2 centros de ajuda. Água abundante, água à vontade, para as crianças beberem, para os animais beberem, para ajudar na plantação. Aos estrangeiros, abrimos nossas portas e os recebemos com todo amor. Acabamos de fazer mais um trabalho da EVG aliada à Unisocial aqui no aeroporto para todos os refugiados e imigrantes que chegaram do Afegão, os afeganistãos que estão aqui. Aos doentes, fomos visitar. O Senhor levou a enfermidade na cruz. Leva, Senhor, essa dor, leva esse mal para longe dele. E aos presos, fomos ver. Nós não queremos nada de vocês, nós só queremos dar. Nós só queremos dar para vocês.
aquilo que Deus nos tem dado. E não foram poucos os que saíram das prisões e reconstruíram suas vidas por meio da mão que lhes foi estendida. Meu filho era traficante. Essas fotos aí é do seu filho? É o meu filho. Ele saía nos jornais? Ele foi preso. Eu me tornei uma ameaça para a sociedade. Eu andava armada, nós tínhamos uma .40. Então, até que em um desses crimes, nós fomos presos. Olha os criminosos menores de idade, quebrando tudo, olha lá. Olha eles pulando, olha lá, vão subindo para fugir. Eu estava lá neste dia e eu fui preso 17 vezes. Quando eles ouvem falar de perdão e recebem o perdão, então a mente é liberta. E uma vez saindo da prisão, não voltarão para o mesmo erro, para a mesma vida errada. Porque agora eles estão conscientes da sua sentença, do seu castigo aqui dentro e vão lá para fora com uma mente totalmente transformada. E aí, como é que ele está hoje? Hoje meu filho está fazendo a obra de Deus e hoje ele é uma bênção. Está trabalhando? Estou trabalhando, tenho uma profissão. Não está mais com fuzil na mão, facção, nada? Não, senhor, pelo contrário. A rapaziada que era da minha época, hoje em dia eles pedem para eu fazer oração por eles. Eu faço um núcleo com eles. E hoje todo mundo me respeita. Quando me vê, o que a senhora fez? Eu falei, o segredo é a Igreja Universal. Fazendo o que a igreja nos presídios, né, nos ensinava, ler a palavra, já foi mudando dentro de mim. Eu estava totalmente... Eu estava presa fisicamente, mas o meu espírito não estava preso. Eu digo graças a Deus hoje que o Bispo Macedo um dia foi preso e contou a história dele, que me alcançou dentro do presídio, para hoje eu estar aqui. Depois de tantas vezes errando, dando cabeçada, a Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa e eu comecei a participar dos cultos. De alguém que foi criminoso, que viveu dentro da Fundação Casa, hoje eu faço o trabalho dentro das unidades socioeducativas. Inclusive, essa unidade aí, né? São unidades onde eu fiquei. E eu espero lá fora, no altar, de gravata, pregando Amém. Jesus. Amém. Na Fundação Casa eu falei, quando eu sair eu vou ser pastor. Logo em seguida eu fui levantado a obreiro, e aí depois de mais um ano eu estava sendo levantado pastor, né? Assim, tendo esse privilégio de servir a Deus como pastor. E muitos hoje, que ainda estão na prisão, largaram o crime e se preparam para construir uma vida digna ao sair. É uma chance de me tornar uma pessoa melhor. Eu tô contente de poder dar esse passo atrás, fazer essa pausa na minha vida, aproveitar esse tempo para trabalhar em mim mesmo e fazer o melhor que eu posso com isso. São 30 anos de trabalho nos presídios. Nos últimos 4 anos, 23.444 detentos saíram da prisão totalmente ressocializados por esse trabalho. Ou seja, somente neste período, livramos o Brasil de 23.444 criminosos e os devolvemos para a sociedade como 23.444 membros produtivos e cumpridores da lei. Uma economia de quase 45 milhões de reais aos cofres públicos do país nos últimos 4 anos e mais de 11 milhões por ano, considerando apenas o gasto com a manutenção de cada detento dentro do presídio. Fora as inúmeras vidas poupadas ao tirar de circulação um assassino, um assaltante ou um traficante. Quanto custa uma vida? Os benefícios da ressocialização de um detento para a sociedade são incalculáveis. E a nossa mão estendida vai muito além. Alcançamos pessoas de todas as idades, dando apoio específico a diversos segmentos da sociedade. Apenas no primeiro semestre de 2023, todos os nossos trabalhos sociais juntos já alcançaram 5.492.084 pessoas no mundo inteiro. E isso, repito, apenas nos primeiros 6 meses de 2023. E vamos muito mais além.
Na guerra, damos as mãos a quem precisa. São aproximadamente 35 mil pessoas que ficaram aqui ainda nesse local tão destruído. Nós viemos aqui trazer um pouco de paz, esperança a cada uma delas. Eu agora queria chamar o pastor Tiago, lá da Ucrânia, a cidade que está sendo bombardeada diuturnamente. Quantos brasileiros temos aí? E quantos pastores brasileiros? Bispo, temos 12 pastores brasileiros. 12, e nenhum deles quer voltar, não? Não, senhor bispo, pelo contrário. Alguma vez faltou alguma coisa, seja comida, seja água, condições mínimas para sobrevivência aí para vocês? Graças a Deus não, bispo. Deus, ele é maravilhoso, ele tem suprido todas as necessidades. Nas catástrofes, também estamos lá para socorrer. Tragédias como essa aí que você vê agora, deslizamentos em vários locais por lá na região do litoral paulista. Esse momento é o momento de todos nós nos unirmos e socorrer quem mais precisa. Tem gente que nesse momento, tudo que ela precisa é que alguém estenda as mãos. A senhora diz o que para os voluntários que estão ajudando? Gratidão, porque sem eles, muita gente ia passar fome. Aqueles que haviam desistido, damos nova esperança e apontamos o caminho para uma vida nova. O que está acontecendo com você, meu amigo? Minha vontade é me matar, eu perdi tudo. Você não vai se jogar desse 20º andar, não. Sai daí. Senta no sofá e me espera que eu vou aí na tua casa agora. Agora são 1h45. Sim. Eu vou sair daqui do programa, eu vou aí atender você. Eu vou até você porque Deus fez você nos assistir agora. E nós vamos ajudar você nessa madrugada. Hoje eu tava me olhando e falei, gente, se eu, sabe, ai, acaba com tudo logo, derruba tudo, me matar. Você tava querendo se jogar daqui. Eu falei, eu vou parar. Eu liguei pra algumas pessoas e falei assim, hoje pra mim vai ser meu fim, eu não quero mais. E aí eu vim pro sofá e sem querer eu esbarrei. Eu até deixei aqui, conforme eu falei pra atendente lá que me atendeu, eu apertei e caiu no senhor. E o senhor tava falando com uma mulher sobre depressão, sobre crise. Eu falei, eu vou ligar. Me deu uma sensação de alívio quando vocês falaram que estavam vindo e entraram até a minha residência. Tá bem agora? Tô. Você vai dormir em paz. A gente vai seguir continuando te atendendo, te ajudando. A gente aqui não julga, a gente ajuda. Obrigado. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Quando tudo estava fechado, essa porta nunca se fechou. Seja nos programas de rádio, TV e internet. Nós não podemos fazer a reunião presencial hoje devido ao decreto e à ordem judicial emitida no estado de São Paulo. Tudo que você estiver passando agora, não só o momento do coronavírus, mas todas as aflições que você estiver passando na sua vida nesse momento, saiba de uma coisa, isso vai passar. Seja nas centrais de atendimento telefônico ou pelo pastor online, sempre estivemos lá. É impossível mensurar tudo o que foi feito até aqui. Nesses 46 anos, em cada lugar dos mais de 140 países em que estamos presentes. Mas tudo se traduz em vidas alcançadas, pessoas transformadas, o cuidado diário em todas as camadas da sociedade. E toda a Universal, que tem esse trabalho maravilhoso com a sociedade, como nós também fazemos, reconhecendo o trabalho dos policiais militares. Um trabalho incansável, a base do Evangelho. Acreditar na recuperação das pessoas. Nós somos a Universal dos brasileiros. Minha vida, minha família, meu futuro. Dos latinos. Solo para adorarte. E americanos. Dos africanos. Dos europeus. Dos asiáticos. Um guerreiro contou a
e oceânicos. De todas as pessoas. O perfume que nunca vai acabar. E assim seguiremos, levando a palavra mais importante que existe a todos os continentes e espalhando a todo este mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que eu digo, nós vamos arrebentar.